Ok, pessoal, vamos lá, vamos começar nossa aula. Sejam todos aí bem-vindos. Alguns comunicados para começar. Bom, primeiramente, vocês estão me ouvindo bem aí? Dê um feedback aí para mim. Sim, professor. Ah, tá. Ok. É, Coloquei um trabalho, já tenho trabalho no Avatar acerca de conexão estrela-triângulo, que foi o tema da aula passada, né? Não sei se vocês viram aí o trabalho já no Ava, Já. tá? Então, a gente tem esses trabalhos aí, assim, relativamente curtos, tá? Mas aí, cada tanto vocês ficam sempre atentos, tá? Depois da aula aí, durante a semana eu coloco sempre o trabalho lá, tá? Aí vocês já podem ir resolvendo, tá? Ok. Bom, o que a gente viu até agora na disciplina bom, a gente estudou as principais leis, né, de circuitos, a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Elas valem para qualquer tipo de circuitos, tá? A gente estudou teoremas, vários teoremas, né? Inclusive o teorema de máxima transferência de energia, teorema de Thevenin e Norton. A gente viu como adaptar fontes variáveis, tá? Todas essas questões a gente já estudou. E diversas configurações de resistores, né? Série, paralelo e, por último, aí, estrela-triângulo, né? A gente também estudou corrente de malha, tá? Análise por nós, análise por malha nos circuitos. E hoje a gente começa um tema um pouco novo, assim, algo um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora, tá? A gente começa a estudar aqueles dispositivos armazenadores de energia, tá? Até agora, no nosso circuito, a gente só tinha resistores, tá? Mas os circuitos elétricos, eles não têm somente resistores, nós temos vários dispositivos, então a gente tem que ir estudando cada um desses dispositivos, como eles funcionam dentro do circuito, ok? E hoje, então, a gente começa com desses dispositivos que são os capacitores, tá? Alguém já estudou algo acerca desse tema? Não? Ok. Ok. Bom, vamos lá. Então tá, vamos lá. Capacitores, tá? Vocês estão vendo bem o slide? Sim. Sim. Ok. Bom, esses capacitores, né, esses dispositivos eletrônicos, eles são dispositivos, né, a gente pode considerar igual que resistores são dispositivos, eles são encontrados em diversos tipos de circuitos elétricos, tá? Os mais diversos possíveis, desde de placas eletrônicas muito pequenas até capacitores de grande porte para sistemas de potência, tá? Principalmente para correção do fator de potência, uma coisa que vocês vão aprender mais na frente, tá? Tentar diminuir, digamos, o ângulo entre a tensão e a corrente em sistemas de corrente alternada, tá? Eles adaptam a impedância e tendem a corrigir o fator de potência. Então, isso é uma aplicação na área de potência. Na área de eletrônica, a gente pode fabricar filtros com capacitores, porque a impedância dele, a diferença do resistor, não, o resistor se opõe à corrente, sempre se opõe à corrente com o mesmo valor, né? Se ele tem lá 20 ohms, ele vai se opor à corrente, vai ter uma queda ali da corrente vezes o 20 ohms, né? Sempre é aquele valor do resistor, né? O capacitor, ele depende da frequência, tá? Impedância, a gente fala de impedância,
o quanto um dispositivo ele se opõe à passagem da corrente, tá? Isso a gente chama de impedância, mais geral do que resistência, né? Porque resistência vem só do resistor. Impedância a gente fala às vezes de outros tipos de circuitos, tá? Ou de uma configuração estranha aí de diversos dispositivos interconectados, eles geram uma impedância, tá? No caso do capacitor, a impedância ela depende da frequência, tá? Da frequência do sinal. Então, eles podem ser usados como filtros de frequências, tá? Bom, então eles vão aparecer uma infinidade em telecomunicações, eles também são usados em memórias, tá? Eles mantêm uma carga de energia, então a gente pode dizer que um capacitor carregado é um bit positivo do sistema de digitais, e o capacitor descarregado é um bit igual a zero, tá? Então, o que que eles... Professor, Oi? parece que tem alguém querendo entrar. Ok, obrigado. Não vejo, não. Acho que já entrou. Já entrou. Não tem ninguém aqui aguardando, não. Tá? Então, a característica do capacitor, uma delas, é que ele é um dispositivo capaz de armazenar energia, né? Lembra que o resistor não fazia isso. O resistor não armazena energia. O resistor somente se opõe à corrente, né? O capacitor ele é capaz de armazenar energia, tá? Você pode carregar um capacitor, tirar ele do circuito e ele pode manter uma carga por um tempo, tá? Bom, a gente tinha diversos símbolos para resistores, né? Vocês lembram de alguns deles, né? Capacitores também têm seus símbolos, tá? São diversos símbolos que podem aparecer num capacitor. Vocês estão vendo aí o slide 4? Sim. Ok, aqui na figura da esquerda, os símbolos mais comuns que vocês podem encontrar para capacitores, tá? E o slide da direita é um símbolo para um capacitor variável, aquele que você pode ajustar. Tá? Você pode ajustar a capacitância dele, tá? Então, esse é um capacitor ajustável. Você viu que a gente tinha resistores que a gente também podia ajustar, né? A gente quer uma determinada corrente, a gente ajusta o resistor. Isso se chama potenciômetro. No caso, também temos capacitores que são variáveis, tá? Então, esse é o símbolo aí, uma setinha, né, na direita, vocês estão vendo essa setinha, indica que é variável, tá? Quase para todo tipo de dispositivo, quando aparecer essa setinha, vocês podem entender que faz referência a algo variável. Então, aí eu falei já um pouco das aplicações de resistores, né? Eles permitem filtragem de sinal, fornecem um elemento de memória fundamental e também é um elemento que armazena energia em um campo elétrico. Tá? Vocês estão vendo capacitores conectados numa placa. Tá? São capacitores, esses tubinhos aí. Então, o que consiste um capacitor? Basicamente, eles são duas placas paralelas, tá? Duas placas de metal colocadas em paralelo, separadas por uma pequena distância, d, tá? E no meio dessas placas, a gente geralmente coloca um material dielétrico, que pode ser o ar, cerâmica, papel ou mica. Tá? É um material dielétrico isolante que isola as duas placas, tá? Então, elas não têm um contato entre si. Se vocês estão visualizando o slide 6, se não estão, me avisem, mas você vê que a figura da direita mostra mais ou menos como é feito o encapsulado do capacitor, tá? Então, esses tubinhos redondos que vocês vejam aí, eles são o quê? São três placas, né? Basicamente, três placas
duas placas de metal e entre meio delas uma placa de um material dielétrico. E aí elas são enroladas, tá? Desse jeito que vocês estão vendo. E mais? Tá. São duas placas condutoras separadas por um isolador, né? Essa é a fabricação básica de um resistor. Bom, o que aconteceria se vocês, por exemplo, pegam uma fonte de tensão e colocam duas placas em paralelo na fonte? Conectam duas placas paralelas. O que vocês imaginam que aconteceria? Campo elétrico? Uhum. Ou seja, então o que vai acontecer? As cargas que estão na fonte, né? A fonte tem uma diferença de tensão, né, entre dois terminais, né? Então, as cargas da fonte, elas vão fluir em direção a uma das placas do capacitor, né? Tá? A gente pode, como eu falei, vocês lembram, qual é as cargas que se movimentam, na verdade? São as cargas positivas ou negativas? São os elétrons ou são os prótons? Lembra da primeira aula? Prótons. No sentido real, né? O sentido real é quem que se movimenta. É os elétrons, vai. Exatamente, é os elétrons, são os elétrons, tá? A corrente elétrica, a gente assume ela como um fluxo de cargas positivas, mas na realidade as cargas positivas não se movimentam. Quem se movimenta são as cargas negativas. Então, o que aconteceria, na verdade, é que os elétrons aqui da fonte, eles fluiriam para essa placa do lado esquerdo aqui do capacitor, tá? Contrário às setas que eu coloquei aqui, tá? Então, o que acontece? As cargas correm para essa placa. Como essa placa se carrega aí com elétrons, os elétrons não têm para onde ir, porque elas estão isoladas, essas duas placas elas estão isoladas, tá? Não tem como ela passar de uma placa para outra. O que acontece? Começa a juntar, eles repelem os elétrons da outra placa, tá? E a outra placa fica carregada positivamente, né? Porque cargas do mesmo sinal elas se repelem, né? Então esses elétrons da placa aqui da esquerda repelem esses elétrons da placa da direita, tá? Essa é a ideia, né? Então, um fluxo de corrente elétrica, ele carrega o capacitor, começa a juntar carga no capacitor, tá? Mas não se carrega infinitamente, né? Ele tem um limite de cargas que o capacitor pode receber, tá? Então, o que aconteceria? Vamos Professor, supor tem que... gente falando no grupo que quer entrar. Vamos ver de novo. O que está acontecendo? Ah, tem gente querendo entrar. Agora sim. Muito obrigado. Não sei quem falou aí, mas muito obrigado. Bem-vindo aí, pessoal, quem chegou agora. Desculpe aí que ficaram um pouco tempo esperando, tá? Na aula de hoje a gente está vendo capacitores, tá? Outro dispositivo elétrico, tá? Estamos bem no comecinho da aula, então vocês não perderam muito, tá? Depois, igual, vocês podem assistir porque eu estou gravando a aula, ok? Vamos lá. Então, o capacitor ele consiste de duas placas de metal colocadas em paralelos e um material isolante dentro deles, né? Então, se eu colocar essas duas placas em uma fonte de tensão, o que vai acontecer? As cargas da fonte vão fluir até o capacitor, e esse capacitor vai começar a se carregar, vai começar a se depositar cargas aí nessas placas, tá? Vamos supor, então, que essa fonte tenha 12 volts. Vocês estão vendo o slide 7, né? Sim.
Ok. Bom, suponha que essa fonte for de 12 volts. Quantos volts vocês acham? É claro que ele vai começar a fluir dentro de um tempo, tá? Mas coloca aí, após 1 segundo do ligado circuito, ou após aí 1 minuto, ou, um tempo considerável depois de fechar esse circuito. Quantos volts você acha que vai aparecer entre essas duas placas aí? A fonte é corrente contínua, tá? 12 volts, corrente contínua, e você conectou essas duas placas em paralelo. O que vai acontecer? Quem pode imaginar isso? Quantos volts vai ter entre essas duas placas? Agora eu coloco o multímetro aqui entre as duas placas. Ó. O que eu iria medir aqui com o multímetro? Coloquei aqui um multímetro entre as duas placas. Que tensão eu vou medir? Alguém se arrisca a chutar aí? Chutem o valor aí, pensem um pouco e chutem. Até que eu aceito aqui o colega. Ninguém imagina, pessoal? Ninguém consegue aí chutar um valor? Bom, pense o seguinte, não tem, as placas estão isoladas entre elas. Então não pode fluir corrente através das placas. Então, qual será a corrente elétrica nesse circuito após aí um tempo após ligado esse circuito? Qual vai ser a corrente elétrica? Zero? Zero, exatamente, tá? Você conecta uma fonte de contínua e um capacitor, ele se carrega ele se carrega em questão de milissegundos. Ali, durante os milissegundos vai fluir cargas, tá? As cargas da fonte vão correr lá para as placas, tá? Elas vão correr lá e vão se depositar nas placas. Uma vez que essa placa já encher de cargas, ela tem uma capacidade limitada para suportar cargas, não vai ter mais corrente elétrica no circuito. A corrente vai parar, tá? Então, em questão de milissegundos, a corrente para. Isso, obviamente, corrente, fonte de contínua, eu estou falando, tá? Fonte de contínua. Se a fonte é contínua, 12 volts, sempre aplicado aqui do lado direito, 12 volts, essa corrente vai parar, tá? Porque não tem como as cargas fluírem entre as placas, tá? Uma vez que essas placas ficaram carregadas, questões aí de milissegundos, milésimos de segundos, ou até microsegundos, então, para de fluir cargas. Então, a corrente é zero. Se a corrente é zero, quantos volts tem que ter entre essas placas? Vocês acham? Só lembrando, aqui a fonte é de 12 volts, tá? Uma bateria de um carro, vocês imaginam aí, colocaram uma bateria de um carro e colocaram duas placas entre elas. Aí, de repente, após um tempo, parou de fluir corrente no circuito. Seu voltímetro, quanto tem que anunciar aqui? Quem chuta aí? Para que a corrente seja zero, o que tem que haver? Segundo a... Vamos pensar assim, segundo a segunda lei de Kirchhoff. Se eu fazer a segunda lei de Kirchhoff dessa malha, e eu chegar a partir do lado positivo da fonte, chegar de novo, tem que dar quanto? Eu percorrer toda essa malha aí, somando todas as tensões. Segunda lei de Kirchhoff, quanto dá? Vocês devem lembrar, pessoal. A gente fazia a segunda lei de Kirchhoff numa malha, somar todas as tensões de um caminho fechado. Quanto dá isso? A soma de todas as tensões do caminho fechado. Ela mesma aí, 12. Dá zero. Oi? Zero, né? Zero. Então, se a soma toda dá zero, tem que ter 12 volts entre as placas, tá?
Entre essas duas placas também vai ter 12 volts, concordam? Então eu venho aqui da fonte, saio do positivo aqui da fonte, vou percorrer em sentido anti-horário, tá? Saio do positivo da fonte, tenho 12 volts, ou melhor, saio do negativo da fonte, tá? Do lado esquerdo da fonte, mas vou percorrer anti-horário. Então, do lado esquerdo, eu passo de menos para mais na fonte. Então, eu tenho 12 volts, aí eu chego na placa positiva do capacitor e vou de mais para menos. Então, eu tenho que fazer 12 menos 12 e pronto, eu cheguei de onde eu saí. Então, 12 menos 12, zero. Tá? Então, o capacitor de contínua, o que acontece? Durante os milissegundos flui uma corrente, depois essa corrente se anula e a tensão do capacitor fica com os 12 volts da fonte. Tá? Essa é a ideia. Tá? Ok. Então, tá. A gente percebe que o capacitor ele armazena cargas entre suas placas, tá? Mas a quantidade de carga armazenada no capacitor é representada por Q, tá? Aqui a gente coloca para carga. Ela é diretamente proporcional à tensão que a gente vai aplicar, tá? Quanto maior a tensão que eu aplicar, mais cargas você depositar entre as placas. Por quê? Porque em total tem que também, porque o capacitor vai se carregar até ele ter a mesma tensão da fonte, tá? Então, se é diretamente proporcional à tensão, a carga de um capacitor é igual a uma constante C vezes a tensão, tá? A carga que tem no capacitor, então é C vezes a tensão. Onde C é a constante de proporcionalidade, conhecida como capacitância do capacitor. Então, esse C é um parâmetro, tá? Um parâmetro típico dos capacitores. O C, tá? Ele depende de característica construtiva do capacitor, chamada de capacitância. Tá? Ele dá uma ideia de quanta carga esse capacitor é capaz de armazenar, tá? Capacitância, tipo capacidade de armazenamento, tá? Pense nisso. Então, a gente viu, né? O capacitor ele consegue armazenar cargas. Quanta carga ele pode armazenar? Você pode pensar nesse parâmetro C, que vai nos fornecer uma ideia de quanta carga ele consegue armazenar, tá? Então, vai ser a carga que ele consegue armazenar é sempre o C vezes a tensão entre as placas do capacitor. Acho que tem mais gente querendo entrar. Ok? Então, esse C merece alguma atenção, tá? Porque ele depende de característica construtiva, tá? Ele depende, primeiramente, da dimensão das placas, da área dessas placas, tá? Então, você imaginar, se eu colocar placas maiores aí, com uma área maior, eu vou poder armazenar mais ou menos carga. O que vocês acham? Mais cargas, né? Mais área, mais cargas. Então, veja bem, o C é diretamente proporcional à área, tá? Agora, se eu separo esses capacitores com maior distância, aí se eu separar com maior distância, aumentar a distância entre as placas, o que vai acontecer? As cargas negativas, elas repelem as cargas positivas, né? Mas se eu aumentar a distância entre elas, elas vão ainda tentar afastar as cargas positivas, mas com menos força, tá? As cargas negativas não vão conseguir empurrar tão fortemente as cargas positivas. Então, o capacitor vai se armazenar menos carga no capacitor, tá? Então, a capacitância desse capacitor vai diminuir. E por isso ele é inversamente proporcional à distância dentre as placas, tá? Olha a distância D aí. Estão vendo? Então, se eu aumentar a distância, diminui a capacitância. Então, o que eu pretendo fazer na construção? Colocar essas placas o mais junto possível, tá? Porque quanto menor a distância entre elas, maior será a capacitância. Maior distância, menor capacitância. Menor distância, maior capacitância, tá?
De que mais depende? Imagina que eu entre essas placas colocar aí um metal. O que vai acontecer? Se eu colocar um metal entre as duas placas. Curto? Um curto-circuito. Então não vai armazenar carga no capacitor, né? Se está em curto, para que vai fluir uma corrente aí matematicamente infinita, né? Então não vai armazenar nenhuma carga no capacitor. Então depende, obviamente, depende do que eu vou colocar, do material que eu estou colocando entre as placas, tá? Então esse parece esse epsilon aqui na fórmula, tá? Por essa equação aqui, vamos ver se aqui eu explico exatamente o que é cada um desses parâmetros, tá? Aqui eu não, tá? Bom, esse epsilon aqui que está na fórmula, epsilon vezes área dividido D, esse epsilon é uma constante do material dielétrico, tá? Ele é uma constante que depende de que material você colocou entre as placas, tá? Então, geralmente, o que a gente coloca? Mica, papel, cerâmica. Você não vai colocar um metal entre as placas, tá? Isso seria absurdo, né? Você quer isolar uma placa da outra. Essa é a ideia. A ideia é isolar essas placas, tá? Então, nós temos a nossa típica equação, né? A carga no capacitor é dada pela capacitância vezes a tensão. Lembrem disso, ó. O que vocês estão vendo? QCV, tá? QCV. Aí vocês não esquecem mais dessa equação, tá? QCV. A carga é igual a capacitância vezes a tensão. Bom, e se eu derivar essa equação aí QCV? Se eu derivar, o que eu vou ter? A capacitância, uma vez fabricado o capacitor, ela é constante, né? Exceto que o capacitor seja um capacitor variável. Mas se a capacitância é constante, a derivada da carga, a respeito do tempo, vai ser igual a C vezes a derivada da tensão no capacitor, a respeito do tempo, né? Então, variação da carga, ou derivada da carga, é a corrente elétrica. Desculpa. Eu ia perguntar para vocês, o que é a variação de carga ao longo do tempo? E aí, pessoal? O que é uma taxa de variação de carga? Quem faz a carga variar no capacitor? Fluxo de cargas. Variação de carga é fluxo de carga. O que é isso? É corrente elétrica, não é? Concordam? Sim, professor. Então tá. Então, a gente tem que a derivada da carga, então, ela é com a corrente elétrica. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. A corrente que vai passar pelo circuito vai ser igual à capacitância do capacitor vezes a derivada da tensão em bornes do capacitor ao longo do tempo. Tá? I igual a C vezes a derivada de V respeito de T. Bom, ficou claro como é que é essa característica construtiva de um capacitor e como ele funciona em corrente contínua? Tranquilo, professor. Então, lembrem de uma coisa. Lembrem, porque isso é pergunta muitas vezes em concursos, é uma pergunta boba. Quando vocês começam a estudar em corrente alternada, a corrente elétrica ela tem vários sentidos. Então, o capacitor se carrega, descarrega, carrega e descarrega, tá? Isso em corrente alternada.
Então, às vezes, vocês esquecem, quando vocês vão estudar a corrente alternada, vocês vão esquecer, tendem a esquecer o que eu falei aqui. O capacitor em corrente contínua ele é um circuito aberto. Então, só tem corrente alguns instantes após você fechar o circuito. Tá? Mas depois de um tempo, passado um tempo, a corrente é zero. Então, se colocarem aí para vocês um capacitor, uma fonte de contínua e perguntarem qual é a corrente, após um tempo, é zero, tá? Não tem corrente. Capacitor em contínuo é circuito aberto, tá? É circuito aberto, é zero a corrente. A tensão que fica no capacitor é igual à tensão da fonte. A fonte carrega esse capacitor e ele mantém essa carga, tá? Então, lembrem sempre disso. Capacitor e corrente contínua é circuito aberto, não esqueça. Porque às vezes aparece circuitos e vocês vão tender a esquecer essa questão, tá? Porque corrente alternada ele não é assim, porque a corrente alternada, a corrente muda de sentido a cada instante. Então ele fica carregando e se descarregando. Então ele não é um circuito aberto, tá? Mas em contínuo ele é circuito aberto. Ok. Outro tema interessante, eu falei no começo da aula que um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar energia, tá? Então, o que a gente quer conhecer é uma energia que é capaz de ser armazenada nesse capacitor, tá? E para estudar energia, primeiro vamos estudar potência. Vocês sabem, lembram qual é a diferença entre potência e energia? Quem lembra aí? Não lembro de Física 1? Ó, energia é igual a potência vezes uma variação de tempo, né? Vezes vou colocar aqui, ó, numa equação melhor para vocês. Então, se vocês não lembram desse conceito, tem que lembrar, tá? Geralmente a gente relaciona energia e potência, mas tem uma diferença. Então, energia é igual a potência vezes uma variação de tempo. Um delta T, ok? Ou, de forma mais geral, você pode dizer que a energia é a integral da potência vezes um diferencial de tempo, tá? Pode fazer isso aqui, ó, de uma forma mais geral e mais matemática. Então, você pega a potência, multiplica por um tempo, isso é energia, tá? Por exemplo, esse conceito de energia e potência não é somente para coisas elétricas, tá? É um conceito físico. Ele vale para tudo, todos os fenômenos físicos, até sistemas mecânicos. Se você correr 3 quilômetros e se você caminhar 3 quilômetros, em qual deles você gasta mais energia? O que vocês acham? Correr ou caminhar? Correndo. Errado. É a mesma coisa, tá? Para correr, você precisa de mais potência, porque você vai gastar mais energia por unidade de tempo, tá? Porque cada segundo você vai gastar mais energia nesse segundo. Mas a energia total que você vai gastar após você terminar seu trajeto é a mesma, tá? Então, correndo ou caminhando, você gasta a mesma energia. Só que para caminhar você precisa de mais potência, tá? Para você levantar um peso rapidamente, você precisa de muita potência, mas você vai gastar a mesma energia que se você levantar ele devagar, lentamente, tá? Então, alguém que levanta um peso rápido, ele tem mais potência, tá? Mas ele vai gastar a mesma energia do que alguém que levanta bem devagarinho essa pesa, tá?
Esse é o conceito aí de potência e energia. Isso vale para circuitos elétricos, vale na física. Mais universal, né? Ok, então, em circuitos elétricos, a gente define potência como o produto da tensão vezes a corrente. Isso a gente já trabalhou, tá? Então, isso não é estranho para vocês, né? Lembra que a gente até viu a lei da máxima transferência de potência, tá? Mas ficou mais ou menos claro a diferença entre energia e potência? Ou não? Sim. Sim, né? Então, potência é aquela energia que energia implementada num segundo de tempo, tá? Isso é potência. Quantos joules você consumiu numa unidade de tempo? A unidade de potência é watt, tá? A unidade aí no Si, né? Watt. Potência a gente mede em watt. Energia você mede em joules, tá? Então, 1 joule por segundo é 1 watt. Ok? Então, a potência instantânea fornecida do capacitor é o produto da tensão vezes a corrente. Mas a corrente a gente viu que está relacionada com a capacitância. É C vezes a derivada da tensão a respeito do tempo. Tá? Então, a partir disso, substituindo a corrente na primeira equação, na equação da potência, tá? P igual a V vezes I, então I é C vezes a derivada de V, fica aqui, então que a gente tem que a potência é a tensão vezes a capacitância por a derivada da tensão em função do tempo. Tá? Isso é potência. Tá? Mas o que eu estava interessado era a energia. A energia armazenada no capacitor. Então, quantos joules está armazenado no capacitor? E como eu falei, há uma relação entre potência e energia, por meio da integral. Tá? Então, vocês... Está aparecendo o slide 18 para vocês? Sim. Tá. Vocês imaginem esse circuito que está aqui aparecendo, tá? E vocês imaginem que antes de eu fechar esse interruptor, o capacitor não tinha nenhuma carga, tá? As placas estavam totalmente descarregadas, não tinha cargas armazenadas nela. E aí eu fechei esse interruptor em, sei lá, no tempo menos infinito, vamos considerar assim, né? Menos infinito foi fechado esse interruptor. Então, a energia armazenada nele vai ser a integral de menos infinito até o instante t que eu quero medir, tá? Se eu quero medir a energia no capacitor no instante t, eu tenho que integrar de menos infinito até t, até o instante t, a potência vezes o diferencial de tempo, tá? Então, a energia é a integral da potência. Vamos para o próximo. Ok. Agora, o que eu vou fazer? A potência, eu tinha encontrado uma equação para a potência, né? Ela depende da tensão e da capacitância, né? Do capacitor. Então, se eu substituir aquela fórmula de potência, que eu vou, vai ficar aí? Vai ficar que a energia é igual a integral de menos infinito até t, a tensão vezes a capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo e multiplicado pelo diferencial de tempo. Então, vocês podem ver que vai se cortar os dt, né? Ó, tem dt aqui no denominador e tem um diferencial de tempo no numerador. Então, posso cortar isso aqui, né? Posso cortar esses dt. Concordam? Então, o que que vai ficar? Cortando os diferenciais de tempo, vai ficar que a energia é a integral da tensão vezes a capacitância vezes um diferencial de tensão, tá? Então, mudou aqui. Ao invés de eu integrar no tempo, estou integrando na tensão, tá? Um diferencial de V, não de T. Fazendo isso, C é uma constante, então ele sai fora da integral. V, diferencial de V, é V quadrado sobre 2.
Então, a gente chega nessa equação em verde claro, com fundo verde claro e escrito em vermelho, que vocês têm embaixo aqui. Slide 20, né? Vocês estão vendo o slide 20. Então, você tem que energia armazenada num capacitor é 1 meio de C da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Essa é a fórmula que vocês precisam lembrar, tá? Essa vocês precisam anotar aí. A energia no capacitor é 1 meio de C pela tensão elevado ao quadrado. E a tensão que você mede no instante T. Tá? Você foi medir a tensão, essa tensão pode estar variando no tempo, mas nesse instante que você mediu, essa era a energia armazenada no capacitor. Entenderam qual é a ideia? Isso lembra outras equações da física, né? Vocês lembram do como é que era a energia cinética? Quem lembra da energia cinética, a energia que uma massa em movimento possui? Ninguém lembra? O meio da massa pela velocidade ao quadrado? Tá, o meio da massa por velocidade ao quadrado. Se vocês lembrassem, vocês podiam fazer essa relação, né? Mas, enfim, o que nos interessa lembrar aqui é a energia armazenada no capacitor. Então, é 1 meio da capacitância pela tensão elevada ao quadrado, tá? Ok, pessoal? Chamo somente atenção para um pequeno detalhe. Quem acompanha a disciplina pelo livro, cuidado, que há um erro no livro, na equação 3.7 do livro, página 104, tá? Lá está escrito que a energia armazenada no capacitor é um meio da tensão elevado ao quadrado. Você vê que tem um erro de digitação, tá? Todo o procedimento está correto do livro, tá? Como se calcula essa energia, porém tem um erro de digitação que sumiu o C, tá? Sumiu a capacitância do capacitor. Então, essa equação está errada. Por quê? Porque está esquecendo a capacitância, tá? Eu cortei aqui a equação do livro e mostrei para vocês, ó. Então, tenha cuidado disso, tá? Então, a equação correta é 1 meio de C vezes a tensão ao quadrado, e não 1 meio da tensão elevado ao quadrado. Ok? Ok, professor. Esse cuidadinho aí. Vamos lá. Bom, capacitores, eles são dispositivos, você pode ter mais de um capacitor dentro de um circuito, tá? Então, você pode ter capacitores colocados em série e capacitores em paralelo, tá? E vale exatamente, ou seja, o conceito de série e paralelo, ele é o mesmo que o conceito para resistores. Uma conexão em série se dá quando a corrente que passa pelos dispositivos é a mesma, tá? Então, você tem dois capacitores em série, se a corrente que passa por eles é a mesma corrente, tá? Capacitores colocados estarão em paralelo quando? Quando estarão em paralelo? Pergunto para vocês. Quando as duas extremidades de um tá ligada na de outro. Isso, então eles têm o que em comum? Série era corrente, paralelo é o quê? Os mesmos Tensão. pontos, os mesmos nó. Tensão, exatamente, tá? Então, a gente vai dizer que eles estão conectados em paralelo quando a tensão é a mesma, tá? E você pode somar capacitâncias em paralelo. Então, você tem aí um C1 com uma capacidade C1. Então, os capacitores, o parâmetro deles é a capacitância, tá? Um dos parâmetros aí dos capacitores. Você vai comprar o capacitor, você vai medir como parâmetro a capacitância, né? O resistor era a resistência, né? No capacitor, você mede a capacitância. E eles podem ter capacitâncias diferentes. Se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente se soma, tá? E olhe que aqui é contrário do resistor, né? Porque o resistor, quando estavam em série, se somavam, tá?
os capacitores se somam quando estão em paralelo. Aí está uma pequena demonstração, né? O C equivalente vezes a tensão tem que ser igual ao C1 vezes a tensão, tá? Porque todos têm a mesma tensão, tá? Se é a mesma tensão, então o que fica essa primeira equação de cima? Aí você deduz que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias, tá? Então, quando os capacitores estão em paralelo, é bem tranquilo para calcular a capacitância equivalente, é só somar todas elas, ok? Então, não confundir aí, né? Resistores eram o contrário, né? Eu ia fazer isso em série? Desculpa, não entendi sua pergunta. É possível fazer isso em série? Somar Sim, eles? Não. tem como juntar capacitores em série. E é equivalente a juntar capacitores em paralelo, tá? Então, capacitores em série, como o colega falou, é equivalente a resistores em paralelo, tá? Então, tenham cuidado, porque agora a corrente é a mesma. Então, você pode deduzir facilmente que a capacitância equivalente seria aí, no caso, se há somente duas, né? É o produto das duas dividido a soma, tá? Se há N capacitâncias, seria o quê? 1 sobre a capacitância equivalente tem que ser igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3 e mais 1 sobre Cn, tá ok? Até a enésima capacitância, tá? Então, você observe o seguinte, a associação de capacitores em série é equivalente a associar resistores em paralelo, e vice-versa. Então, não vamos confundir, tá? Ah, e outra questão, já que o colega falou, capacitores em série, a carga de cada um dos capacitores vai ser a mesma, tá? Guardem essa informação também. Isso é outra pergunta que às vezes eles caem até em concursos, tá? Se os capacitores estão em série, qual é a carga? A carga é a mesma para todos eles. Todos eles se carregam com a mesma carga, tá? Carga igual para todos os capacitores. Ok? Níveis de tensão entre eles vai variar, tá? Em série, eles têm diferentes quedas de tensão entre cada resistor. Mas a corrente que passa por eles é a mesma. Então, a carga que passa por eles, que fica armazenada neles, é a mesma. E aí, pessoal, vamos ver um exemplo. Bom, ficou claro para vocês o conceito de série e paralelo? Tranquilo, professor. Só tenham cuidado também. Esse conceito é válido para você somar capacitâncias, tá? Capacitância. Capacitância, em paralelo, você só soma as capacitâncias. Capacitância em série, você soma elas da forma que você faz uma associação delas de forma equivalente a que você associava resistores em paralelo. Mas isso é válido para capacitância, não para impedância capacitiva, tá? Esse conceito de impedância capacitiva vocês vão ver em outra disciplina, eu acredito. Essa eu acho que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque aqui a gente não vai estudar corrente alternada. Mas se você tem a impedância de um capacitor, quando falam de impedância, você tudo trata como você trata os resistores, tá? As impedâncias se tratam da mesma forma. Mas as capacitâncias, esse C, a capacitância do capacitor, né, a capacidade de armazenar carga, isso sim você pode associar desse jeito que eu estou ensinando para vocês, tá? E aí? Então tem esse exemplo, vou pedir para vocês fazerem aí, darem o resultado para mim. Tem uns 5 minutos para fazer. Considere 3 capacitores ligados em série com as seguintes capacitâncias, né? Aí tá 5 microfarad, 3 microfarad e 7 microfarad. Nessas condições, é possível encontrar capacitância equivalente? E a carga em cada um dos capacitores? E a tensão sobre cada um? Então, primeiro a capacitância equivalente. Vocês calculem e me digam aí. 2 minutinhos aí vocês devem calcular.
Ok? Alguém conseguiu achar a capacitância equivalente? Lembre, é como se fosse somar resistores em paralelo. Em paralelo, né? Alguém achou aí? Meu Deus, resultado meio doido aqui, professor. Deu 7 vezes 10 é menos 12. Tá, então, ok. 7 vezes 10 dá menos 12, né? Isso aí seria picofarads. 7 picofarads, tá? 7 picofarads você teve. As capacitâncias elas são pequenas mesmo. Eu acho que isso deu. Ela tem que ser menor que 3 microfarads, né? Entendi. Concordo? Porque, ó, lembra os resistores em paralelo? O que acontecia? O resistor equivalente era menor que o menor deles, né? Então aqui tem que ser menor que Uhum. 3. Então o seu resultado não tá tão absurdo assim, não, tá? Se desse maior que 3 ou maior que 5 micro, eu diria que tá errado. Mas esse eu não posso afirmar ainda, não. Eu não fiz, mas não tá tão absurdo, não. Quem mais obteve resultado aí? Alguém mais? É importante vocês fazerem esses exemplos, tá? E acompanhando aí. Professor, meu deu 1,47 Micro? vezes 10 a menos. Isso, microfarad. 1,47 microfarads. Tá coerente. Tá coerente, tá? Ok, vamos fazer? Alguém mais? Outro resultado? Nenhum? Ok. Então, vocês vão fazer o seguinte, né? 1 sobre o C equivalente é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. É isso que vocês fizeram, né? Então,
Então, eu acho que eu não lembro quem falou por último aí. Eu acho, fazendo isso, né? Você vai ter que 1 sobre C equivalente, vai ser 1 sobre 5, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 7, tudo em micro, né? Somando essas frações, a gente tem o seguinte, que o C equivalente vai ser 1,48 microfarad aproximadamente. Acho que foi esse o último resultado que me passaram, né? Então, tá ok. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Todo mundo entendeu aí como a gente somou, né? Você soma capacitâncias em série da forma equivalente como você somava resistores em paralelo, tá? Agrupava, porque capacitores em paralelo não somavam, né? Tá? Assim você agrupa capacitâncias em série. E o outro ponto era que pedia era a tensão em cada capacitor. Alguém calculou? Então, lembro da fórmula QCV, que vocês vejam, tá? QCV. A carga em cada capacitor, né? Carga a gente pega assim, faz Q, o Q1, como eles estão, como esses capacitores estão em série, como eu coloquei lá, né? A carga de cada capacitor é a mesma, tá? Cada um dos capacitores possui a mesma carga. Então, o Q1 é igual ao Q2 igual ao Q3, tá? Isso é algo que vocês precisam lembrar, tá? A corrente que passa por ele instantaneamente é a mesma, então as cargas são a mesma. Porque a carga é a derivada da corrente, né? E a carga, o Q, a gente obtém também multiplicando os capacitantes de cada capacitor pela tensão, tá? Então, você vai ter 1,48 vezes 12 volts, tá? Então, vai ser 17,7 microcoulombios. Essa é a carga. A carga Q. E eu pergunto, então, qual é a carga Q2? A carga do capacitor 2 é de quanto? Aí, pessoal, Nesse caso aí vai ser individual, né, professor? O cálculo dele. eles estão em série, então a carga... É a mesma. Oi? É a mesma do outro, é igual. É a mesma, exatamente. É a mesma para cada capacitor, tá? É só pegar a capacitância e multiplicar pela tensão, tá? Pega a capacitância equivalente e multiplica pela tensão da fonte. Ok? Ou você calcula a tensão individual em bornes de cada capacitor. E aí você faz individual para cada um deles. E você vai ter o mesmo resultado, tá? Mas é a mesma. Então, você pode calcular a carga diretamente pegando a capacitância equivalente de toda a configuração e multiplicando pela tensão da fonte, tá? E isso te dá 17,7 microcoulombios, tá? Isso em cada capacitor é a mesma carga, tá? A mesma carga, ok? A capacitância equivalente pela tensão equivalente, né? Tensão equivalente, esses 12 volts é o que está aplicado para a configuração dos 3 capacitores, né?
Veja bem, que não é a tensão do C1, né? A tensão em C1 seria quanto? Seria 5 microfarad dividido a carga de C1. Isso seria a tensão em C1, tá? Se você pegar a tensão em C1 e multiplicar pela capacitância de C1, você tem também 17,7 microcoulombios, tá? Então, como você agora calcularia a tensão em cada um dos capacitores? O que vocês acham? Vou escrever aqui para vocês, ó. O que eu estou falando, vou colocar aqui por escrito, então vai ficar um pouquinho mais claro. Eu estou falando o seguinte, ó. Q1, a carga no capacitor 1, tem que ser igual a capacitância do capacitor 1, seja igual a C1, vezes a queda de tensão em V1. Quem é V1? V1 é a tensão que eu mediria aqui em bordas do capacitor 1, tá? Eu pego um multímetro e coloco aqui, ó. Tá? Vou colocar duas pontas do multímetro aqui, ó, nas bordas desse capacitor 1. Tá? Apareceu para vocês aí um esquema aí do que seria um voltímetro? Sim, sim. Tá vendo? Apareceu. Aí eu quero medir o V1, tá? A tensão do capacitor 1. Quanto será essa tensão que eu vou medir aí? Se a tensão de 2 volts vezes os 5 micro, Não, essa é a carga, né? Ó, eu pergunto assim, ó, dessa equação que eu coloquei aqui, ó, Q1 igual a C1 vezes V1, tá? Q1 eu conheço, Q1 eu conheço, ó, porque eu falei o seguinte, lá em cima eu falei que Q1 é igual a Q2 igual a Q3 igual a um Q, o Q total, tá? O Q é a capacitância total vezes o V equivalente. Então, cada capacitor tem uma carga de 17,7 microcoulombios, cada um deles, tá? Eu posso pegar a capacitância equivalente e multiplicar pela tensão foi aplicada na configuração toda, tá? Que foi aplicada no C equivalente. E essa é a carga, tá? A carga em cada capacitor é o mesmo que a carga no capacitor equivalente. Entendeu a ideia? Então, V1 ali seria de 3,5 volts. Como você fez isso? Eu usei essa carga e dividi pela capacitância do capacitor. Exatamente, muito bem. É isso que você tem que fazer. Ó. Daqui dessa equação, eu conheço a carga, conheço a capacitância de C1. A carga do Q1 eu peguei que é 17,7, que é a mesma do que a carga do capacitor equivalente, tá? O capacitor equivalente seria substituir esses três por um só. E daí V 12 volts aplicado nele, né? Então você pega o capacitor equivalente e
E você disse que ela tem a mesma carga que o Q1. Então, você divide a carga por C1 e você tem a tensão no capacitor 1. Ok. Perfeito. E no capacitor 2, quanto seria então? Escolhe através da tensão do V1, professor. Exatamente, seria o Q2, que é o mesmo, que é 17,7, dividido 3 microfarads. Tá? Vai dividir por um número menor. E assim por diante. Ó. Vamos lá. Vamos fazer então essa continha. Então, nós temos que a nossa carga, que é de qualquer um desses capacitores, é de 17,7 microcolômbios, né? O V1 é a carga dividido C1. Então, é 17,7 dividido 5. É 3,6 volts. Como o colega falou aí. Tá? 3,6. E o V2? O V2 é a carga dividido C2. Então, é 17,7 microcolômbio dividido 3 microfaradios. Os micros se cancelam, fica 17,7 dividido 3, 5,9 volts. Tá? E o último capacitor. O último capacitor tem uma carga, tem uma capacitância de 7 microfarads. Então, a tensão sobre ele é Q dividido C3, 17,7 dividido 7, 2,5 volts. Professor, uma pergunta. Hum, Se eu, por exemplo, nesse caso aí, se ele não tivesse me dado o C desses capacitores, eu poderia descobrir, por exemplo, se ele tivesse me dado apenas do V1, aí eu ia saber a tensão do V1, né, que é 13,6. Só que eu não ia conseguir saber a tensão do V2. Dizer que eu já tenho o valor da carga, que é o 17,7 micro. Eu poderia descobrir esse V2 através do V1? Não poderia. Não poderia porque tem 3 aí. Se tivesse só 2 capacitores e um você não conhecer, aí você pode conhecer. Sabe por quê? Porque você tem uma outra equação, que é a segunda lei de Kirchhoff, que você pode colocar aqui também, tá? Você pode dizer que a soma da tensão de cada um dos capacitores tem que ser igual ao 12 volts, né? A soma dos três. Então, por exemplo, se eu não conhecesse C3, tá? Mesmo assim, eu poderia deduzir que, conhecendo a carga, né? Conhecendo a carga, obviamente, eu poderia deduzir que a tensão em C3 tem que ser igual a 2,5 volts. Por que eu poderia deduzir isso? Tá? Vamos esquecer dessa equação aqui de C3. Mas eu vou colocar outra equação aqui, ó. Tá? Se eu não conheço C3, aí sim eu posso, né? Mas eu tenho que conhecer 2 deles, pelo menos, tá? Se eu conhecesse só C1, então, para a sua pergunta, a resposta é não, tá? Mas agora, se eu conhecesse C1 e C2, eu poderia conhecer o terceiro, tá? Oxe, o que eu fiz aqui? Eita. Travou aqui meu computador. Deixa eu ver se eu mudo de slide. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim. 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 Opa, porque o meu computador travou. Ok, vamos ver se ele destrava. Ok. Mas a ideia pega aí, ó. Faz 12 volts, menos 5,9, menos 3,6. Quanto dá isso? Faz na calculadora aí. Aí, tá, ok. Liberou aqui para mim.
Vamos lá. Eu vou fazer 12 volts menos o V3. O V3 eu desconheço, tá? Menos o V2. Menos o V1. Tá? Essa equação que eu coloquei aqui tem que ser igual a quanto? Doze menos V3 menos V2 menos V1 tem que ser quanto? Igual a zero, né, professor? Igual a zero, lei de Kirchhoff, tá? Soma a tensão numa malha tem que ser igual a zero, não importa o que tiver nessa malha, qualquer dispositivo que tiver aí, tá? Soma de todas as casas de tensão tem que ser igual a zero. Beleza. Daqui, vamos supor que eu conheça, já conheço o V2 e o V1, tá? Não conheço ainda o V3, tá? Então, eu sei que o V2 é 5.9 e o V1 é 3.6. Então, quanto é o V3? V3 é quanto? Vai dar 2,5, né, professor? 3 igual a quanto? 3.5, não, 2.5, né? Isso. 2.5, né? Fizeram na calculadora? Deu ok? Tá vendo? Então, então, se eu conhecer dois deles, aí sim eu posso conhecer o terceiro, tá? Pela lei de Kirchhoff. Não sei se responde a pergunta que o colega fez aí. Era isso mesmo que você perguntava? Se a partir do V1 e do V2 eu posso calcular o V3, né? Era isso? É isso mesmo, professor. Ok. Ficou claro aí, né? Então o que tem que ter claro? O que vocês têm que ter claro é que capacitores associados em série, a carga em cada um deles é a mesma, tá? E a mesma do que o capacitor equivalente. Então, você substitui esses três por um só, e esse um só tem a mesma carga, tá? Então, você pega, faz a configuração equivalente e calcula a carga desse capacitor equivalente, tá? A carga no capacitor equivalente seria 17,7 microcoulombios, porque se eu substituir o 3 por um só, a tensão que está aplicada nesse único capacitor é de 12 volts, né? Se for de 12 volts, então, e a capacitância equivalente é de 1,48 microcoulombios, eu faço 1,48 vezes 12, tá? Aí eu tenho a carga, e essa carga é a mesma para cada um dos capacitores. A partir daí, eu posso calcular a tensão em cada um dos capacitores, tá? Conhecendo as capacitâncias deles, tá? E também continua sendo válida as leis de Kirchhoff. Se somar a tensão numa malha, quedas de tensão tem que ser igual a zero, tá? Então, ela pode ser uma equação útil aí em alguns casos. Essa equação está sobrando aqui. Ok, pessoal. Ficou claro, então, todos os aspectos a respeito de capacitores? Dúvidas? Professor, você vai disponibilizar esse slide aí no AVA? Sim. Ainda hoje eu coloco o slide. E o slide da aula passada já está no AVA, o vídeo da aula passada também está no AVA. Quem quiser assistir a aula passada pode assistir, tá? Também tem um trabalho da aula passada, já está no AVA. O vídeo, a gravação da aula de hoje, eu vou disponibilizar mais para o meio ou talvez no fim da semana, tá? Mas o slide hoje, ok? Agora já Hein, professor? Oi? O trabalho é o de número 5, né? Eu já nem lembro mais, mas tem um trabalho de corrente de malha. Esse acho que vocês já entregaram, todo mundo já entregou, né? Já vou lançar as notas. Quem não entregou ainda está aberto aí, mas por pouquinhos instantes, tá? Aproveita e entregar então. De corrente de malha tem um.
E o que eu coloquei ontem é do que mesmo? Associação Estrela-Triângulo, tá? Eu não lembro se era o 5, acho que é o 5, sim. Tá? Mas é assim, Eu acho que aquele é o 5. Exatamente. Porque Que diz eu tinha olhado. Eu tinha olhado ele ontem, eu acho que foi de manhã, aí não tinha nada ainda lá. Ah, tá. Ontem de manhã não tinha nada, não, né? Ah, tá. Eu coloquei, eu acho que foi ontem, então. O trabalho eu devo ter colocado ontem. Tá? Então, tava Então preparando a aula foi. de você, já preparei o trabalho. Aí, Tá? ele é pra entregar até quando esse daí que você colocou ontem lá? O correto seria entregar até a semana que vem, né? Mas eu vou deixar um tempinho mais aí. Eu acho que até 23 eu coloquei. Eu coloquei lá a data no trabalho. Então, tenta entregar para aquela data, tá? Daí a gente Beleza. agiliza aqui. Foi dia 23, o de Estrela Triângulo. Isso, então tipo assim, a gente termina um tema e vai terminando o trabalho também, né? Quando começa outro tema. É pouquinhos exercícios, tá? 3 exercícios, eu acho que uma tarde dá para fazer tranquilo. Tá? Só para fundamentar mesmo o conhecimento da aula. Ok? Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Façam as atividades do AVA, tá? Não esqueçam também, né? Essas atividades estão no AVA. E eu vejo vocês aí na semana que vem. Eu não sei se alguma pergunta a mais, alguma questão mais. Quiser falar algo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Como está indo as aulas? Podem falar, tá? Estou aqui Tá para ouvir tranquilo. vocês. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vejo vocês na semana que vem, tá? Até lá.